Aula da semana para vocês, meus amores. Aproveitar que você está aqui nesse espaço, esse canal é todo seu, esse canal é para os profissionais da área da beleza que querem se aprofundar em colorimetria. Então aproveita que você está aqui e ajuda esse canal a crescer. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar vídeo novo para você e não deixa de deixar o seu like. Compartilha com algum profissional da área da beleza que vai gostar de receber esse conteúdo assim como você. E a aula de hoje nada mais é do que cobertura de branco. Os temidos brancos que são resistentes e muitas vezes dão transparência. Inclusive, estava falando ontem com um aluno sobre isso. Ele estava com dificuldade de cobrir cabelos brancos e as dicas que eu vou deixar aqui para você, as dicas não, gente, as técnicas são realmente maravilhosas e vão mudar, vão abrir a mente aí para que vocês façam brancos com muito mais facilidade. Para começar, pensando em branco, o que a gente tem que ter em mente? Que branco é ausência de cor. Ele já não tem mais fundo de clareamento. Então, muitas vezes você vai lá, prepara uma coloração base, que foi aquilo que você aprendeu, aplica no branco e esse branco dá transparência. E aí você não entende nada, porque você fala, poxa, a base não era para cobrir o branco? Por que esse cabelo deu transparência? Porque justamente este cabelo não tem o fundo de cor. Ele é simplesmente ausência de cor. Então hoje você vai entender que para cobertura completa você precisa primeiro devolver o fundo para daí então fazer com que essa base crie a fixação que ela precisa. Então, gente, para começar esse vídeo, vamos esquecer tudo que a gente aprendeu sobre cobertura de branco para que esse conhecimento possa realmente entrar aí na nossa mente. Então, a gente já entendeu que o branco é ausência de cor. Então, toda vez que a gente vai colorir um cabelo, a gente precisa de pigmento quente para sustentar a cor. Então, muitas vezes você vai colorir, por exemplo, um branco, vamos supor que seja um branco na altura de 7. E aí você não tem o fundo, que é aquele fundo aquecido, né, que todo cabelo tem. Quando você clareia um cabelo escuro, você sempre vai ter um fundo de clareamento quente, seja ele laranja, amarelo, você não tem mais. Então, você vai fazer o fundo 7, você vai precisar, nessa sua mistura, acrescentar pigmento amarelo, que é o pigmento amarelo que vai dar sustentação. Mas aí talvez você me pergunte, né? Nossa, eu vou acrescentar fundo amarelo? E se o cabelo dela já tiver a tendência a ser um cabelo mais alaranjado, porque tem cabelo escuro ali no meio, e quando eu aplico o 7 fica alaranjado, aí eu vou colocar mais amarelo? Como assim? Né, dá aquela pane na cabeça. Gente, mesmo que você vá neutralizar esse cabelo, vamos supor que ela tenha aí 50% de branco resistente e os outros 50% seja um cabelo natural na base 5 e você aplica nela o 7. O que você vai fazer nesse caso? Você tem que levar sim em consideração que você tem 50% de 5 na composição desse cabelo. E quando você aplicar o 7, esse 5 vai acontecer o quê? Vai revelar o fundo de clareamento laranja. Não tem jeito. Então você também tem que se preocupar com esse cabelo escuro. Aí você tem que se preocupar com o cabelo branco, que ele precisa da cobertura. E aí você tem que resolver todos esses problemas dentro da sua mistura. Então o que você vai fazer nesse caso? Você prepararia, vamos supor, só o 7, que é a base, né, 30 gramas de 7, com 30 gramas de 7.1 e aplicaria nesse cabelo. Você não vai fazer isso, você vai aplicar o 7.0 metade, porque a base precisa ser realmente metade. E aí, o resto que sobrar ali, você vai mesclar entre 7.3 e 7.1. Então, vamos supor que você vai preparar 60 gramas, você vai preparar 15 gramas de 7.3 e 15 gramas de 7.1. E aí você vai aplicar no cabelo. Por quê? Porque esse ponto 3 é o que vai dar sustentação para a cor e o ponto 1 é o que vai neutralizar o fundo de clareamento desse cabelo que é escuro. E aí que oxidante usa na cobertura de branco? Né? Todo mundo fala que cobertura de branco se faz com oxidante de 20. Isso procede? Isso é verdade? Gente, depende, porque você tem 50% de cabelo natural que precisa ser clareado até a base 7. Então, se você precisa clarear o cabelo, você vai contar a base que você está 5, 6 e 7. A base 5 a gente conta porque é onde a gente está partindo. Então, a gente conta 5, 6 e 7. Olha o oxidante que você tem que utilizar. 30 volumes, não é 20. Então, muitas vezes a gente liga no automático, sai aplicando receitas que a gente aprendeu e não se atenta à necessidade do cabelo que a gente está realmente trabalhando. Então, é 30 volumes que você vai utilizar e não 20.
Aqui até aqui você já entendeu. Então, vamos supor que você vai fazer com 6. O que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai aplicar metade de base, você vai dividir a outra metade entre nuance para poder neutralizar fundo de clareamento, tá? Então, seja nuance cinza, por exemplo, 6,1, e mais 15 gramas da nuance para dar sustentação, que é o amarelo, 6,3, 6,1 e 6,0. Lembrando que a base sempre vai ser mais, porque é ela que vai dar realmente a cobertura, a profundidade. O amarelo vai dar sustentação e o cinza vai dar neutralização. Então, você precisa dessas três. Dá para você fazer também com mix, né? Faz lá 30 gramas. O cabelo da pessoa ainda tem muito cabelo escuro, muito escuro. Tem mais de 70% de escuro, só tem 30% de branco, mas esses 30% é muito difícil de cobrir. O que você pode fazer? Você pode utilizar 30 gramas de 6,0, por exemplo, se a base for 6, mais 30 gramas de 6,1 e entrar só com 2 gramas do mix amarelo. Também dá certo. Não tem problema nenhum você fazer com o mix amarelo se você tiver muito cabelo escuro e precisar de neutralização a mais, não tem problema. Assim como você pode também acrescentar mais mix azul, também não tem problema. O que você precisa entender, o que eu quero que você entenda aqui, é que você precisa da união das três para você ter um branco completamente com cobertura e você também ter a neutralização deste fundo de clareamento. E aí a gente entra em outros casos que são brancos que mesmo fazendo dessa forma ainda assim apresentam dificuldade no clareamento. E aí a gente faz uma coisa que se chama fórmula reduzida. O que é fórmula reduzida? É uma fórmula onde a gente aumenta a concentração dos pigmentos, diminuindo a quantidade do oxidante que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, vamos supor que a marca que você trabalha pede para você fazer a sua coloração 1 para 1,5, tá? Vamos supor que você aplique aí 60 para 90 sempre, ou 30 para 45. O que você vai fazer nesse caso? Você vai aplicar 1 para 1, se ela for para 1 para 1,5. Então, vamos supor que você vai aplicar ali 30 gramas de coloração para 45, você vai aplicar 30 para 30. Porque você reduzindo o oxidante, você aumenta a concentração do pigmento. Isso a gente chama de fórmula reduzida e costuma funcionar muito bem em pessoas que têm branco resistente. Então, além de fazer toda essa base, toda essa preparação de colocar pigmento amarelo, de colocar pigmento para neutralizar, de colocar base, a gente ainda trabalha com a fórmula reduzida. Onde eu trabalho com essa fórmula? Pontual, porque às vezes a cliente tem uma mecha branca. Se você quiser, você pode só trabalhar pontual e trabalhar com a fórmula normal no restante da cabeça. Então, fazer ali 10 graminhas da fórmula reduzida e aplicar só pontualmente onde a cliente tem maior concentração de branco. Ou se o cabelo da cliente for branco por inteiro, tiver resistência por inteiro, você pode trabalhar com a fórmula reduzida por inteiro e você vai ter mais cobertura. Então, o que você precisa analisar é o quanto de cobertura você precisa nesse cabelo. Você conhece a sua cliente melhor do que ninguém, a sua própria cliente conhece o cabelo dela, ela sabe quando o cabelo é difícil de cobrir. Você precisa fazer ali uma análise e aí optar pelo melhor resultado, pelo melhor procedimento, na verdade, para alcançar o melhor resultado. Então, brancos, a gente encontra, sim, cabelos que são mais resistentes e que mesmo fazendo toda essa preparação com o pigmento amarelo, com o pigmento cinza, eles ainda apresentam resistência. Aí a gente trabalha com a fórmula reduzida, que foi essa fórmula que eu acabei de passar para vocês. Volume de oxidante, a gente já vai começar então a ajustar, nada de ficar paralisado ali no 20 volumes, vai abrir a mente e ver quanto você precisa de clareamento para escolher o volume do seu oxidante, tá? Lembrando que branco é sempre a partir de 20, não dá para fazer cobertura de branco com 10 volumes também, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Há um tempo atrás eu postei para vocês um vídeo falando sobre quantidade de mix que a gente utiliza na regra do 11, que é bem válido para você que está estudando colorimetria também. E está disponível para você assistir. Então, se você tem dúvida, né? A gente falou bastante aqui no vídeo sobre mix. Volta lá uns vídeos, procura lá que eu postei para vocês uma aula completa da quantidade, da conta que você tem que fazer para você saber quanto de mix você precisa utilizar.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que faça diferença na sua vida. Não sei se você já sabia sobre a fórmula reduzida, se você já sabia sobre o pigmento amarelo na cobertura de branco. Comenta aqui se você já fazia assim ou se para você foi realmente uma surpresa, se você realmente aprendeu com esse vídeo. Não esquece de se inscrever. Eu posto conteúdos aqui para você semanalmente. Então eu posto aulas para você assistir toda semana. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece também de deixar seu like, ajuda muito. Até o próximo vídeo da semana que vem.